Está começando mais um episódio. Eu sou o Rodrigo Ruiz. Eu sou o Diego Almeida e seja muito bem-vindo. Hoje vamos voltar aos primórdios do Ferapod, porque a gente vai contar a história de uma pessoa que é nosso parceiro e muito amigo nosso. Exatamente. Hoje vamos estar aqui com o Felipe, que hoje é CEO do Ilha 9. Seja muito bem-vindo, Felipe. Obrigado. A casa literalmente é sua. Ah, é verdade. Essa piada faz total sentido agora. A casa é sua. É nossa. É nossa. É nossa. Obrigado, pessoal. É um prazer imenso estar aqui com vocês. A gente não é só parceiro de negócio. Nós somos amigos, né, aqui do estúdio. Não é meu, é nosso também isso aqui, né? Faz parte da nossa casa. Faz parte do ciclo de vocês, né? A gente faz que vocês, como empresa, venham para o mundo digital, né? Tem uma cara, tem uma identidade, né? E isso aqui é feito pensado nos detalhes para encantar, né? Mas o episódio de hoje, Felipe, é uma das coisas que a gente mais gosta de contar, né? Quando a gente começou a ideia do Ferapod lá em 2021, era muito para falar sobre o potencial humano de Feira de Santana. E no decorrer desses quase 4... Não, já são 4 anos, né? Exatamente. 14 de junho já passou. Já passou. A gente fez 4 anos. A gente escutou muita história legal sobre vários potenciais humanos que existem na cidade. E você acaba sendo uma prova viva desse potencial, porque você já contou algumas vezes pra gente os bastidores de onde você veio até você chegar como CEO do Ilha 9. Verdade. E aí hoje a gente quer saber um pouquinho dessa história. Exato. Até porque hoje quem vê Felipe assim, pô, Ilha 9 e tal, com vários negócios, várias ações, fala bem assim, pô, ali já nasceu rico, velho. O cara ali... veio do berço. Mas é o mais comum, velho. Ali já nasceu de berço ali sempre teve grana e tal, não sei. Aí você fala, fila da mãe. Não sabe de nada. A vida foi fácil pra ele. A vida foi fácil e tal, entendeu? Então, assim, e aí a gente já escutou muita história aqui que vem justamente no sentido contrário. E a gente entende e já percebe isso. Quebrar que a sua isso, né? Também vem no sentido contrário a isso. E às vezes é importante a gente ter esse outro lado, né? De mostrar isso e mostrar que é totalmente possível, independente. E aproveitar as oportunidades e seguir. E mais do que isso, Felipe, Diego, é servir de inspiração. Porque tem muita gente, pô, que tá do outro lado pensando. Eu, por muito tempo, até hoje, eu adoro sentar pra assistir podcast de outras pessoas pra escutar histórias. Porque às vezes ela tá ela vem de uma situação parecida com a minha, ela traz uma dor que era parecida com a minha e serve pra mostrar pras pessoas. E o Ferapod vem pra mostrar assim, são casos de dentro da cidade, porque é muito fácil você falar, não, em São Paulo acontece, Salvador acontece, no Rio acontece, e a gente começa a ter exemplos dentro da própria cidade. Ver grandes histórias de fora, a gente realmente se encanta. Mas cada uma tem a sua particularidade, né? Eu, por exemplo, a minha história, eu sou um jovem senhor, primeiro de tudo, servo de Deus, né? Eu tenho essa base cristã na minha vida, sou esposo, marido, né? Tenho a minha esposa Vitória, minha querida Vitória, eu te amo, meu amor. Eu tenho 27 anos de idade, sou um cara novo, mas tenho algumas bagagens para contar, né? Para vocês aqui que a gente vai trocar essa ideia. E eu sou filho de cabeleireiro. E o que meu pai me deu foi ensinamento e pilares. Meu pai não me deu dinheiro, mas ele me ensinou a ser responsável com o dinheiro. E responsável com as pessoas, né? Com o seu nome, onde você vai, onde você pisa, onde você entra, como você sai. E isso aí é muito mais do que nascer em berço de ouro. Para mim, eu acho que vale muito essa história de você começar de baixo, né? Muitas pessoas, como o Diego falou, entram no Ilha 9 e falam, poxa, esse cara tem grana, esse cara fez isso aqui não foi barato. Realmente não foi barato, né? Mas a grana que foi investida aqui dentro foi construída e conquistada ao longo dos anos, né? Eu trabalho desde os 13 para 14 anos de idade. Eu parei o meu estudo no primeiro ano de ensino médio. E eu lembro que foi um baque, na época eu falei pai, eu vou parar de estudar, porque eu quero trabalhar. Ele olhou pra mim e falou assim, você já é homem, você já tá com a idade já avançada, e você é o seguinte, se for trabalhar, trabalhe pra ser o melhor. Não aceito meia boca. Ou seja o melhor, porque o estudo você não quer, então seja o melhor. E foi daí que eu falei, vou ser o melhor. Né? Você é natural aqui de Feira mesmo. Natural, né? de Feira de Santana. Nasci aqui, me criei aqui e pretendo ficar aqui. Não pretendo sair, porque eu acho Feira uma cidade maravilhosa para morar. Custo de vida não é alto, é um custo de vida baixo. Tem muitas oportunidades ainda, como Ilha 9 foi uma delas, né? Ainda tem muitas oportunidades para vir ainda.
E, tipo assim, aqui é onde eu quero construir, possa ser que o Urianópolis cresça pro Brasil. Mas aqui é onde eu quero ficar, né? Onde vai ser a matriz. Exatamente. E aí te perguntar o seguinte, Felipe, você falou que aos 13 anos chega pro seu pai e fala assim, ó pai, vou parar de estudar, quero trabalhar. Mas nesse momento aí você pensou em trabalhar para os outros ou em algum momento passou na sua cabeça, olha, eu vou trabalhar para os outros agora, mas eu ainda vou ser empresário. Perfeito. Passou isso na sua cabeça Passou. ou não? Como é que foi isso? Eu sempre quis ser dono. Eu não sabia o problema que é, né? Porque ser dono é um problema imenso. Porque às vezes o cara acha bem assim, talvez aquela lenda também, né? O cara acha que vai trabalhar menos, que vai ter totalmente férias, diferente, que vai ter uma série de Que os regalias. funcionários vão ficar trabalhando e você em casa. Só lá, ó, só vendo o dinheiro cair na conta. Vocês pá, são não sei prova o quê, disso que vocês entendeu? veem a hora que eu vou embora, né? É. Tem dia que eu vou embora daqui 9, 10, 11. Eu sou aquele negócio. Tenho cliente, quem manda é ele. Eu quero Ele abrir tá uma aqui. aspas pra isso. Quem é CLT e acha que se virar empreendedor ou virar dono vai trabalhar menos, vá pelo contrário. Ah, O dono, o empresário, trabalha 1000 vezes mais. Se você acha que você trabalha muito como CLT, dobre em cima quando você é empreendedor. Fora os impostos, viu? só tem uma diferença entre o CLT e o empresário. O CLT, muitos deles se acomodam. Então ele vai ficar sempre no mesmo lugar. O empresário, se ele se acomodar, ele quebra. Com certeza. Então esse é o diferencial. Você vai trabalhar igual um louco. Mas, consequentemente, com o trabalho vem o crescimento, né? O CLT não. Muitas vezes ele trabalha e não tem para onde ir na empresa onde ele tá, né? Eu comecei... Quando eu falei com meu pai, eu tinha 17 para 18 anos já. Quando eu falei que parei de estudar, né? Eu já tinha perdido alguns anos do colégio, porque eu decidi trabalhar e fui perdendo alguns anos, né? Nunca fui bom de estudo. Mas eu sempre fui bom de fazer, né? Então, quando eu comecei a trabalhar na Filadélfia. Foi seu primeiro emprego? Meu primeiro emprego. Na Filadélfia do Firaguai. Filadélfia, quando ela veio para a Feira de Santana, ela é uma empresa de mais de 28 anos. Quando ela veio para a Feira de Santana, ela veio no Firaguai. E era ali mesmo no Firaguai? Ali mesmo no Firaguai. Era Era Rua YA. Era a primeira rua do Firaguai ou última, né? Depende de onde você vem. Uhum. E eu ganhava, se eu não me engano, era 25, era 30 reais por semana. Na época, né? E pra mim, meu amigo, eu ia pro shopping, comer um milkshake no McDonald's. Totalizava ali uns 100 reais Exatamente. por mês, a depender. 100, 150. Exato. Mas 100, era, 120. e eu era muito feliz. Porque eu não precisava pedir meus pais dinheiro pra ir pro shopping. Antigamente a gente ia pro cinema, ia comer hambúrguer, McDonald's e tal. Só um adendo aí, Felipe, desculpe. Gente, esse período aí, 100 reais, você fazia... Era muito dinheiro. Você fazia muita coisa. Hoje em dia com não dá 100 pra nada. reais, Não dá pra nada. Porque quem tá olhando hoje aí a gente deve estar falando o quê? Década aí de 90, 90 e 2000, pouco, aí 2000, É. que tava lá no Firaguai. Então esse dinheiro aí tinha um poder de compra relativamente Muito, bacana, entendeu? Muito. E assim, eu era o office boy. Só que o office boy sem moto, era a pé. Aí eu era aquele cara que ia pro banco, ia pagar duplicata, ia depositar dinheiro, que na época não tinha Pix. Então você recebia muito dinheiro. Aí eu ia poder fazer depósito, eu ia atender o cliente, levar a caixa não sei aonde, ali e tal. Então eu amava aquilo ali, eu comecei a aprender. No começo era preguiçoso, toda criança é preguiçosa. Achava que era aquele, não, eu vou ficar aqui, poxa, eu tenho que pegar aquela caixa ali mesmo. Mas depois eu fui tomando gosto pelo dinheiro, pelo resultado. E aí, o que acontece? Saí da Filadélfia, eu trabalhei na Alumínio Colombo, que é uma empresa de indústria de panela, aqui de Feira de Santana. Trabalhei um curto período, eu nunca fui demitido em nenhuma empresa, sempre eu que pedi para sair, tá? Porque algumas empresas foi porque eu queria crescer mais, né? Então, como eu era novo, eu falava, minha chance é agora de crescer mais. Então, eu tenho que jogar tudo pra cima agora e fazer o que minha cabeça diz. Trabalhei no Alumínio Colombo, fui lá onde eu fiquei 2 anos e meio a 3 anos, aprendi muito lá. E você fazia o quê no alumínio? Lá eu era auxiliar de escritório. Só que eu era auxiliar de escritório, minha mãe falava assim comigo, meu filho, se você é pago pra fazer uma coisa, faça 2. Porque não é o dinheiro. O conhecimento ninguém lhe tira. Então, quanto mais conhecimento você tem, à frente dos outros você vai estar. Então, eu nunca trabalhei só por dinheiro. Eu queria aprender. Então, eu brinco sempre lá que na Alumínio Alpes, um abraço, tio Nivaldo, o Wesley, meu primo,
Léo, são pessoas que abriram as portas para mim lá. E eu creio que eu saí de lá com portas abertas, né? São meus amigos, irmãos até hoje. E eu aprendi a fazer conta de 10% de desconto. Quando eu cheguei lá, eu não sabia fazer aquela conta. Dá um desconto de 10%. Eu não sabia essa conta básica. Então, Landa também, abraço Landa. Landa foi a gerente lá, né, comercial, ela me ensinou muita coisa, né? Então, eu devo muito a essa experiência. Mas chegou um momento que eu cheguei lá, eu vi teto. Eu falei, eu vou abrir, eu vou empreender. Aí eu abri uma marca de roupa chamada Filho de Deus. Era um modo baiano, barra cristão. E aí eu saí e pedi demissão. Meu tio, o Nivaldo Nalpes, não, você vai embora e tal. Eu falei, vou, tio, e tal. Ele entendeu, né? Eu era um bom funcionário, mas ele queria o meu crescimento também. Ele falou assim, Felipe, você tem muito pra crescer ainda. E aí eu fui vender camisa. E a minha sorte é que eu vendi na época do Natal. Vendi todas as camisas, não tomei... Filho de Deus. Cada camisa tinha uma estampa, tinha camiseta, tinha camisa de manga gola careca e tal. Não sabia nada de roupa, descobri um cara para fazer os cortes da camisa, comprei os panos, descobri o cara para pintar as camisas. Aí é aquele corre louco. Leva a camisa para pintar, volta e tal. E tipo assim, velho, como minha mãe falou, conhecimento, ninguém te tira. Foi dali que eu tive minha primeira maquininha de cartão, não sabia nem como é que fazia, aprendi na prática. Fiz faculdade, mas na UNEF, administração. Conheci boas pessoas que eu levo até hoje. Faço negócio com essas pessoas, porque o network nunca se perde, né? Inclusive, um desses amigos meus, com a Irã, que eu conheci na faculdade, e hoje a maior parte do meu ciclo de amizade veio dele, através dele. E eu faço negócios com vários amigos meus. E ele é um dos que eu tava fechando, inclusive, um negócio com ele hoje. E daí veio o retorno para Filadélfia. Quando eu vi que a camisa não ia dar muito bom, Lorival, que é o dono da Filadélfia, me ofereceu um quebra-galho. Não, vem quebrar um galho aqui, que eu tô reformando a casa, preciso de alguém que compre os pisos, cimento e tal. Eu falei, tá bom, eu tô de boa mesmo, vou pra lá. Aí você largou o negócio Aí larguei o negócio da Filho de Deus, fui pra lá. Aí de lá eu comecei como auxiliar de depósito, fui pro depósito, motorista, eu fazia tudo. Eu brincava. Na Filadélfia nunca teve um motorista que nem eu pra fazer entrega. Porque eu era muito rápido. E eu ensinei. O cara, quando é bom, ele tem que passar seu conhecimento para outras pessoas, né? E eu ensinei. Veio outros motoristas, ensinei como é que faz as entregas e tal. Aí na Filadélfia, eu sempre... Aí volta para o querer ser dono. Eu sempre quis ser dono e eu sabia o quê? Todo mundo que quer empreender, ele tem que ter a sua meta, traçar a sua meta e ele tem que trabalhar todos os dias nesse caminho. Não se desvie. Se for juntar dinheiro, junte. Se for deixar de ir pra uma festa, deixe. Se for de não namorar, não namore. Eu digo sempre, porque a sua meta para ser alcançada, ela tem que ser seguida a sua trajetória. E eu tracei. Aí eu fui para vendedor. Eu sou um cara extremamente comercial. Eu gosto muito de fazer negócio, né? Depois de vendedor, eu fui para gerente de vendas. De gerente de vendas, eu fui para diretor comercial. Eu cheguei ao último cargo da Filadélfia, que era o cargo executivo de diretor, né? Tomava grandes decisões. A Filadélfia é uma empresa, é a maior empresa do Nordeste do ramo dela. Ela foi durante anos a segunda maior importadora de fibra ótica do Brasil. E eu fui mais ou menos o 6º funcionário. E já chegamos a ter 150, né? E todos com minha gestão. Abaixo de mim, né? E quando você retorna, ela estava ainda no Feraguai ou ela já estava... Não, ela estava perto do Feraguai. Quando eu retornei, ela era na... Não sei se vocês conhecem ali o Posto Piraí. Sim. Pronto, vizinho Posto Piraí. Era Filadélfia, tinha 5 funcionários, eu fui o 6º ali. E era pequena, né? E faturava pouco. E nunca tinha chegado a faturamento de milhões ainda. Mas a gente trabalhou muito. E eu vi a Filadélfia também passar por muita dificuldade, crises. Já vi a Filadélfia nadar grandes mares e ver ela nadar mares rasos também. E sempre junto, né? E foi dali, na Filadélfia, que eu aprendi a ser empresário. Na Filadélfia eu aprendi tudo.
o que é um simples nacional, o que é um lucro presumido, o que é um lucro real, qual a diferença de um para o outro, o que é falar de banco, o que é juros, o que é FINIP, o que é câmbio internacional, o que é contêiner, importação, exportação, logística, caminhão, carreta, truque, bitruque, van, depósito, funcionário de chão de fábrica, funcionário... Liderar. O que é liderar? Eu aprendi lá. Que liderar não é mandar. É você ter a sua equipe como exemplo pelo que você é. Não pela sua arrogância. E eu liderava. Eu segurava todas as broncas dos meus funcionários, mas também eu estava com eles nos momentos mais difíceis. E eu tenho várias histórias para contar disso aí. Me diga uma coisa, Felipe, quando você fala aí começa a aparecer muito assim das características, né, de empresário, dentre outras coisas. Não sei se você se percebe dessa forma, mas você se considera um cara que não tem medo de arriscar? Que eu pergunto isso por conta assim, quando você fala assim, cara, eu vou parar os estudos aqui, é uma decisão que é de risco. Não só isso, ele toma eu vou sair aqui e vou abrir uma loja de roupa. Meu amigo, tem gente que tá ali e fala, não, velho, não dá, entendeu? Vou tentar os dois ali e você, na minha opinião, você chega e fala, não, vou dar uma mergulhada aqui de cabeça aqui, velho. Se vai ter alguma coisa ali, eu vou ver lá na frente. Mas qual é a sua percepção com relação a isso? Quando eu fazia isso, eu tinha pai e mãe, e eu falava, na minha cabeça eu pensava, fome eu não passo. Então, era. Você tinha eu posso perder tudo de dinheiro, então, né? Mas fome eu sei que eu não vou passar. Mas seus pais, vamos lá, como é que seus pais, eles te davam esse porto seguro? Ou eles eram daquele que fala, não vá que você vai se dar mal, não faça isso. Meu pai era assim, meus pais era... Minha mãe era o seguinte, a minha primeira casa, eu tinha 18 anos de idade. Foi quando eu saí do Alumínio Alpes, juntei dinheiro. Porque quando eu trabalhava no Alumínio Alpes, eu vendia também panela por fora. Eu anunciava no Vendas FSA no Facebook, não sei se vocês lembram. Pronto, eu botava panela, sapateira, cama. E eu vendia, eu saí da fábrica e eu vendia. Eu tinha um créditozinho lá, eu comprava e vendia. E quando eu saí de lá, eu lembro que eu saí com... Eu tinha uma bis e 10 mil na conta. Não, minto, 13 mil na conta. Eu fiquei com 3, peguei 10, dei de entrada numa casa, minha mãe foi a minha maior incentivadora. Pra comprar casa. Minha mãe falou, você vai comprar uma casa porque você vai gastar o dinheiro. E casa valoriza. Minha mãe viu na televisão, meu filho, casa tá valorizando. Olha que visão, cara. Minha mãe, você tem que comprar a casa. E eu fiquei, minha mãe é professora, uma mãe de aluna minha falou que, aí, tipo assim, a casa a parcela é barata e tal. Aí eu falei, poxa, mãe, tem subsídio do governo. Eu falei, poxa, eu vou lá. E era a sua primeira casa, minha então primeira você pegava casa. um subsídio bacana. Eu peguei 31.800 de subsídio na época. Tá, foi. E eu comprei essa casa. E, tipo assim, eu falo sempre, você tem que ter base. Muitas coisas na sua vida tem que ter base, mas se não tiver, arranje sua base. Nem que seja você mesmo, né? Mas meu pai era assim, minha mãe era incentivadora e meu pai era o cara que me ensinou a ser honesto. Meu pai é o cara mais honesto que eu conheço, meu pai, né? E meu pai, ele falava assim, meu pai é aquele cara que é o seguinte, meu pai é cabeleireiro até hoje. Meu pai trabalha 12 horas por dia em pé, todos os dias, é um exemplo de homem, e é o meu exemplo de ser humano, de trabalho é ele. Não tem ninguém, se você perguntar a ele, não quer nada de ninguém, nem meu. Às vezes a gente fala com o filho, não, pai, você tá precisando de tal coisa, não, ele não quer, eu lhe pedir dinheiro. Não, ele fala, meu filho, o seu é seu, o meu é meu. Se eu tiver muito difícil, eu sei que você vai me ajudar, mas não precisa. Ele é assim. E um dia eu tava cortando o cabelo e chegou um rapaz pra vender, se não me engano, foi uma placa de ovo, não sei o que foi. Aí eu falei, ô pai, só tem 30 reais. Ninguém anda com dinheiro hoje em dia, né? Eu falei, ô pai, você tem 30 reais aí? Ele falou, tenho aqui. Eu falei, paga depois, lhe dou. Aí, beleza. Passou, né? Esqueci dos 30 reais. Venha com meus 30. Aí chegou um dia, ele tinha que pegar 100 reais e tal. Aí ele falou, ó, abati aqueles 30, viu? Aí eu falei, que 30? Ele falou, não lembra não? Aí ele falou assim, 30 reais, 300 mil, 3 milhões, 30 milhões, é o mesmo dinheiro. Aí ele falou assim comigo, se você esquece do pequeno, imagina no grande. Não se esquece. Ele falou comigo, você errou. Se você é R$1, lembre para pagar. Ele sempre falou isso comigo. E isso ficou na minha cabeça. Isso foi recente. Tem um ano que ele fez isso aí. E eu falei, é verdade, velho. Ele me ensinou a isso. Ele falou assim, ó. Uma coisa que eu não tolero na minha casa é filho enrolado.
se vier uma dívida pra minha casa, eu pago, mas minha casa você não mora mais. Ele sempre me criou, sabe, tipo assim, ele faça onde seu braço alcança, não se meta em porcaria. Entendeu? Porque a responsabilidade é sua. Você não já é homem? Então pronto. Então ele me ensinou assim, mas ele me ajudou muito, né? Minha primeira moto foi ele que me vendeu pra 10 vezes, 10.200, uma Pop 100. E eu queria tão dar orgulho pra ele que eu paguei em 2 meses. Trabalhei, juntei 2.000 e paguei a ele. Ele falou, isso aí, tá quitado, agora pode transferir. E tava no nome E dele. tava no nome Tava no dele, nome né? dele. É o banco, seu pai é tipo o banco. O credor ali tava ó, certinho ali. Eu não pagou, não transfere não. Não transfere Depois não. transfere. Ele falou assim, pronto, quitou a dívida, eu transfiro. Não, e é bacana quando o Rodrigo pergunta isso, porque também a família ela acaba sendo esse elemento ali de motivação, ou esse elemento Ou às é vezes, de âncora, segurar, entendeu? ou é âncora, ou é foguete. Ou ele te incentiva, ou ele Ou te segura. atrasa, E é legal ter essa percepção porque a gente vê esses dois lados. Eu falo por conversar com outras pessoas, ouvir pessoas falarem de pô, minha família, eu quero fazer tal coisa, mas eu tenho medo. E quando você percebe, esse medo não é da pessoa, porque ninguém nasce com medo. Esse medo é adquirido dos medos dos pais, do ambiente que ele tá. E tem aquela pessoa que é arrojada, porque assim, Felipe comentou aqui que chegou cedo, não quero mais estudar, quero trabalhar. Cara, na minha casa não ia ter esse acordo nunca. Lá em casa da TV não ia rolar essa esse não, acordo véio. não existia. Você começou a trabalhar num lugar, pô, vou trabalhar no outro. Aí você foi pra fábrica de alumínio. Teoricamente, você já tava ganhando bem e tal. É isso aí. Você era muito novo. Você falou, porra, bati num teto. Quantas pessoas, Felipe, que são, tipo, 40 anos, estão no mesmo emprego. Não fazem. Conheço querem várias. sair e não tem coragem. Você falou, eu várias. E eu vou lhe dizer, minha mãe nunca me desmotivou. Isso é um ponto. Ela sempre falou, tá certo, meu filho. Erga a cabeça. Saiu bem, saí. Então o que vale? Vá agora pro próximo nível. Ela sempre falou isso comigo. Mas vocês consideram esse cara que arrisca? Considero. Eu sou um cara assim, ó, eu sou intermediário. Eu não sou arrojado. Fala igual investimento, né? Que eu trabalho, que eu faço investimentos, eu não sou arrojado. Mas eu faço muita conta. E se a conta deu positiva, meu irmão, eu vou pra cima. Nem entendeu? muito, nem tão pouco. Eu vejo o risco. Eu penso o seguinte, o que de pior pode acontecer aqui? Vou dar um exemplo. Eu vou investir 100 mil reais. O que de pior pode acontecer aqui? Perdeu 100 mil. Dá pra perder os 100 mil? Dá. Então eu vou pra cima. Mas se não desse, eu não iria. E aí tem uma coisa do que você falou há pouco, que pra mim sim foi interessante, que é a questão do time também de vida, né? De você estar ali solteiro, tal, sem um pinto pra criar, aí você que é, sozinho. aí, meu mas ainda a gente fala assim que é mais fácil, mas ao mesmo tempo... É corajoso. Tem a questão do ir também, porque tem muita gente que tá nessa situação, não tem um pinto pra criar ali e tal, não tem esposa, não tem esposo tal, e não vai. Ela tá ali, mas tipo dá aquela congelada ali. E o que me chamou a atenção foi quando você falou assim, no mínimo tinha casa de pai e mãe pra voltar, entendeu? Eu não ia ficar assim com medo, entendeu? Então assim... É um salto que, na minha opinião, ele é calculado. No máximo, eu vou quebrar a cara lá e vou poder bater na porta lá e falar, pai, mãe, voltei aqui, mas vai ser temporário. Eu acho assim que tem que ter todo mundo, sabe? Num ecossistema, tem que ter as pessoas que vão amar o emprego e aposentar lá. Essas pessoas fazem diferença pra empresa. Que é importante. Sim, é muito importante. Mas, tipo assim, uma das coisas que a gente esquece hoje em dia, que é algo que dá muito dinheiro ainda, que é cargos executivos de empresa. Hoje você não acha um bom gerente. Não. Hoje você não acha um bom diretor. Hoje os passos são muito caros pra você trazer um cara de fora, sabe? Então, assim, porque muitas pessoas acham que ela vai ser aquele funcionário ali e já pula pra dono, já pula pra empreender. Aí às vezes abre algo pequeno, quebra a cara, abre outro, aí fica, passa 20 anos ali abrindo e fechando. Sendo que ela poderia muito bem se especializar, fazer um MBA, fazer uma faculdade. Virar um grande diretor. Eu conheço diretores que ganham 200, 300 mil mês, pô. Entendeu? Então, assim, com o dinheiro dos outros. Porque não é o dinheiro dele. Porque cargo executivo, realmente, é escasso. Porque você é um funcionário que é praticamente o dono. Exatamente. Porque a presidência não está dentro mais das decisões. Ele só está dentro dos resultados. Exatamente. E, tipo assim, eu fui diretor, eu
tinha muita liberdade, carta branca para tomar decisões, mas eu tratava a empresa como minha, mas ela não era minha. Sim. Então, se Deus me livre, tipo assim, deu uma merda, a empresa quebrou, não foi eu. Não é o teu patrimônio que não vai. Não é o patrimônio que vai. Entendeu? Entendi, mas por outro lado, vai o teu nome ali no vai processo. Só Felipe estava lá como gestor, tal, empresa quebrou. Não tem jeito. Na gerência e dele, é por isso entendeu? que eu falo, eu tenho um bom histórico, uma boa história, porque até hoje, a minha equipe me liga até hoje. Toda semana um outro me liga, pede ajuda e tal. Eu tenho muito orgulho disso porque, tipo assim, eu sempre tratei como dono. Eu falava, não, vai pintar essa parede? Vamos pintar, tem que ficar bonita, porque eu sempre pensei em ser dono. Aqui, vocês me conhecem, vocês sabem que, tipo assim, eu gosto da coisa boa. Sim. É bom e ruim isso, né? É bom porque, tipo assim, você tá bem e o ruim é que tudo é caro. Né? Eu falo sempre, o Ilha 9 é algo premium, mas qualquer coisa que quebra é caro. Exato. Porque eu escolhi ser premium, né? Mas eu escolhi também fazer a diferença. Exato. Né? Então, eu tenho a faca de dois gumes, né? Em tudo na vida, né? Tudo na vida. Uma frase que eu escutei, nada é tão bom que não possa ser ruim. E nada aí não é tão ruim que e não aí possa tem ser um outro ponto também, quando o Felipe fala ali de bons gestores do valor, que eu já vi também o processo inverso, até mesmo aqui em Feira de Santana. Eu vi um cara que ele dava o sangue numa empresa, era uma empresa familiar, mas assim, tinha vários negócios, era relativamente grande. Eu falava assim, pô, esse cara ali deve ganhar bem. Aí quando você vai ver lá na ponta, o cara não era valorizado como deveria. E aí, quando foi depois, uma das empresas que fazia negócio com aquela empresa viu o cara e levou, entendeu? Feira tem uma cultura. E aí, o outro cara perdeu o cara que era o braço direito dele no processo. Feira de Santana tem uma cultura que é igual a futebol brasileiro. Não tem cultura de pagar bem funcionário. Acha que vai pagar o mínimo e tá tudo certo. O futebol tá melhorando. O futebol brasileiro tá melhorando. Porque veio o SAF, futebol veio o SAF, futebol melhorou as coisas, veio o presidente, a organização, a auditoria. Só que o seguinte, todo jogador bom brasileiro vai embora pra Europa. Por quê? Porque ninguém tira da Europa pra cá. Porque é caro. Exato. Muito caro. E o caro ninguém tira assim. Entendeu? Então eu aprendi. A minha equipe, por exemplo, aqui minha equipe ganha bem. E eu quero pagar cada dia melhor. Né? Agora eu sou meritocrata. Você tem que fazer pra receber. Tem que fazer bem. Tem que dar um plus. Sabe? Tem que mostrar que realmente... Tem que fazer um a mais. Tem que fazer um a mais. Tudo na vida, quando você faz um a mais. E quando a gente fala de fazer o a mais, não é o fazer o a mais. É que nem estudar para uma prova. Eu vou estudar a prova para passar. Eu vou estudar na prova para passar. Mas quando você estuda para aprender, isso é pro resto da vida. É, resto da vida. Quando você vai ver, como você contou, exatamente. Porcentagem, matemática nunca foi meu forte, porcentagem na escola eu achava... lastimável, era cansativo, cara. Era uma tortura. Aí depois, hoje, quando eu vou fazer uma conta de porcentagem, eu bato a cabeça até hoje. É verdade. Eu preciso... E tem gente que eu vejo assim, que faz assim de cabeça. 10% é isso. E aí quando você pensa, pô, é pra vida, essas coisas são pra vida. Mas aí, Felipe, voltando um pouquinho, a gente fala de ser arrojado, de testar, conseguir. Como é trazer... Vamos lá. Como é... Você foi diretor de uma empresa que você desenhou, que era gigante. Que eram as maiores do Nordeste. E aí você sai do papel de diretor. Como você falou, diretor é uma coisa escassa no país. Difícil. Você tinha uma liderança que todo mundo fala com a gente, que te conhece e fala, não, Felipe é um cara 10, Felipe é isso. E assim, a convivência mostra que não é palavras, é realidade. E aí você fala, pô, cansei disso aqui, vou me arrojar de novo, vou me jogar de novo. Eu vou te dizer, foi da minha vida... A única vez que as pessoas... Muita gente disse que eu fui louco. Foi outro salto. Foi outro salto. De fé. E foi salto, tipo assim... Provavelmente poderia custar o salto da minha vida. Porque eu tinha um excelente salário. Um salário muito bom. Eu tinha benefícios muito bons. Eu tinha moral. Eu tinha carta branca na empresa onde eu trabalhava. E tipo assim... Mas eu falei... Eu não vou... me apegar a isso. Aí eu, mais uma vez, eu fiz conta. Quanto eu tenho? X. Eu duro quanto tempo? Y. O que é que pode acontecer? O que é que possa acontecer de pior? Não dar certo aqui. E eu perder. Eu viver aqui na renda e eu ter o dinheiro pra respirar e abrir outro negócio. Porque uma coisa eu desligo, liso eu não fico.
Nem que eu vá vender alguma coisa, meu irmão. Compre caixa de doutorzinho. Sabe o que é doutorzinho? Sim. Pronto. Não sei nem se pode falar mais doutorzinho hoje em dia. Eu acho que fala aí. É. Ou é a nossa Sebo de cidade, ou é a carneiro, nossa cidade que tá nos entregando aqui, velho. Pronto. Compra uma caixa de doutorzinho, vou vender pra galera. Compro de 10, vendo de 15 e vou fazer dinheiro. Mas liso eu não fico. Então, assim, era muito suor. Você liderar uma equipe grande, você fazer com que a empresa chegue a grandes saltos, era algo que eu nunca imaginava estar. Meu maior sonho era ganhar 5 mil de salário, pô. Mas você já tinha chegado Quando no eu bati teto. 5, eu falei assim, meu Deus, esse era o meu sonho? Tão fácil chegar nisso. Esse era o meu sonho. E daí veio 10. E daí foi crescendo, 15 e tal. Quando eu falei assim, rapaz, então assim, eu sei que pelo meu trabalho eu posso chegar onde eu quiser. Entende? E quando eu abri o Ilha 9, eu era funcionário ainda. Eu pedi demissão, desligamento da Filadélfia, 2 a 3 meses de Ilha 9 aberto. Quando eu vi que a empresa precisava de mim. E eu falei, eu não vou deixar um investimento meu. Ou eu vou de cabeça ou eu não vou. Ou vou de cabeça ou não vou. Porque não tava do jeito que eu queria. Não tava dando resultado. Então eu falei, vou pra cima. E aí tem uma coisa aí que não tem como, né? Porque assim, você já tinha feito o investimento cá, tinha feito as suas contas, tal, tudo certinho. E aí era aquilo, ou você vinha de fato mesmo. Ou poderia quebrar. Ou você continuaria lá. Mas aí, na minha opinião, tinha uma questão, com base no que você falou, que você já tinha, como você falou aqui, traçado sua meta lá. Exatamente. Que era justamente ser dono. E você, a depender, não ia ser dono lá da Filadélfia. Não. Você já ia ser dono no caso do seu negócio. Exato. Agora, eu fiz um estudo e antes de eu abrir o Ilha 9, eu já tinha outra empresa aberta. Eu tenho empresa de e-commerce, que é a maior renda que eu tenho. Então, antes de eu abrir o Ilha 9, eu já ganhava mais do meu salário que eu ganhava lá. Mas eu vinha o quê? Há 8 meses trabalhando, estudando, YouTube. Minha mulher sabe. Quando eu quero estudar uma coisa, meu amigo, eu assisto 500 vídeos no YouTube para aprender. O Ilha 9 é a mesma coisa. O Ilha 9 assistir 500 vídeos no YouTube. Todos os vídeos de cowork que você encontrar no YouTube assistir. Vídeo bom, vídeo ruim. Vídeo bom, vídeo ruim. Não tem muitos vídeos. Porque cowork é algo que não tem muita coisa. É mais nichado. Se você falar, eu quero abrir um restaurante, tem vários. Ah, eu quero abrir um... Tem vários. Mas cowork não tem muitos vídeos. Então todos assistir. Eu tenho 100% de certeza disso. Porque eu pesquisei, eu colocava as palavras-chave de diversas formas e achava vídeos. Paguei curso para aprender. E eu já tinha empresa de e-commerce. Já tinha uma renda. E eu falei, deixei ela forte, né? Deixei ela firmada. Eu tenho muito relacionamento no mercado todo. O que a Filadélfia deixou de presente para mim foi que eu tenho o mercado todo de telecomunicações no ramo de provedores de internet. Muitos me conhecem, empresas bilionárias, empresas milionárias, empresas pequenas me conhecem. Eu sou um cara que eu deixei um legado lá, né? Recebi muitas propostas também para ir, mas não era meu foco. E eu falei, vou abrir, meu sonho era ter empresa física. Eu tinha uma empresa, mas não era física, é empresa online. Isso. Então assim, eu falei, poxa, eu quero empresa física. E eu comecei procurar o que abrir. Eu tava com a grana e tal, eu falava, poxa, eu quero empresa física e tal. Aí veio o Ilha 9, né? E como é que você avalia hoje o mercado de... O que é que ele se difere, esse mercado de coworking? Porque, como você falou, um mercado que é diferente, tinha pouca coisa lá. Você vem de uma área que era comercial, passou por outras experiências, mas que até então não era uma experiência de coworking. Até chegar hoje no mercado de coworking pós-pandemia, que é uma outra dinâmica aí nesse processo. Rapaz, foi assim. Como é que surgiu o Ilha 9? Né? O Ilha 9 surgiu em uma conversa de futebol, né? Eu tinha um professor de futebol que eu conversava sempre com ele, trocava ideia, trocava dicas, falava do meu dia a dia, ele falava do dia a dia dele, e aí ele falou assim, poxa, negócio massa em feira que talvez daria certo seria um cowork. Aí eu, porra, cowork, velho. Eu uso em São Paulo cowork. Eu usava em São Paulo cowork. Sendo que aqui já tinha também. Exato. Alguns, né? No hotel, nos hotéis que eu ia, tinha cowork. Então, assim, eu falei, porra, em feira tem cowork. Fui procurar. Aí veio o estalo. Comecei a fazer o quê? Assistir vídeo e aprender.
Mas eu não queria o quê? Na minha cabeça eu não queria sair da Filadélfia. Eu queria uma pessoa para ficar no comercial e marketing aqui. Estudei. Eu falei assim com essa pessoa, vamos abrir um co-work? Eu faço 100% do investimento e lhe dou 20% de cotas para você ficar na empresa. Agora você tem que trabalhar, fazer a empresa crescer. O administrativo eu faço, mas a parte comercial e marketing é sua. Tá tudo certo. E daí, inauguramos, gastei um investimento que eu tinha aqui, inaugurando. Minha primeira casa, lembra? Foi o dinheiro daqui. Eu vendi ela. Dos 10, como é? Dos 10 mil. Dos 10 mil habis. Aí você vê como ela lucrou. Foi. Né? E eu coloquei aqui dentro uma parte da grana. E aí foi indo. E aí o que acontece? Eu vi a necessidade da empresa precisar de mim, porque ela não estava dando o resultado que eu queria. Porque na verdade é aquilo que você falou. Você queria um Felipe da Filadélfia aqui dentro. Infelizmente não foi possível, né? E aí veio. E precisa do Felipe da Filadélfia aqui dentro. Com a experiência dele, com a cabeça dele. E foi o que eu falei. Pedi demissão. Foi um clima de velório na empresa, um chororô. Eu chorei. Recebi troféu, recebi prêmio. Todo mundo me valorizou super. Lá, tenho muita amizade, eu vou lá sempre. Né? E o importante é isso, deixar sempre seu legado de portas abertas. E cair pra dentro. No outro mês que eu assumi, dobramos o faturamento do Ilha Nova. Fomos crescendo cada mês. Desde quando eu entrei aqui, eu nunca tive um mês menor que o outro. Todos os meses foram maiores que o outro. E uma coisa que eu odiava era marketing. Como assim eu odiava? Eu não sabia fazer. Né? Eu aprendi na prática. E não é odiar o marketing. É entender para que ele funciona. Entender, porque requer tempo. E entender e ter objetivos claros. Exatamente. Porque o meu negócio é um negócio que é nichado e premium. Então não é qualquer marketing que eu posso botar. Eu não posso fazer trend. Né? Porque perde um pouco a linha do negócio. Eu fui aprendendo isso, o pessoal do marketing. Eu contratei uma agência, a agência Catalyse, que é a agência de Silas, que faz um serviço extraordinário. Dar um salve aqui direto. Silas, agência Catalyse, top demais. Se vocês quiserem, agência de marketing, filmmaker, eles são excelentes no off e muito bom também no online. Ou como assim off? Ele fez grandes marcas aqui de feira. Silas criou grandes marcas aqui de feira, né? Então, assim, é aquela empresa que sabe fazer o off e sabe fazer o online, né? Então, me ajudou muito. Toda a comunicação daqui do Ilha Nova foi feita pela Catalyse e todo o suporte até hoje eles me dão, né? Então, assim, daí veio o crescimento do Ilha Nova e hoje nós temos aqui grandes parceiros. O Ilha Nova hoje é a sede do Banco XP, em Feira de Santana. O Ilha Nova temos parceiros grandes como a Cielo, a sede da Cielo aqui em Feira de Santana é no Ilha Nova. A Colgate é aqui no Ilha Nova, o iFood é aqui no Ilha Nova. Armac é aqui no Ilha Nova, o Feirapod é aqui no Ilha Nova, né? Foi inclusive o primeiro lá da parede, viu, gente? Exato, o primeiro da parede foi o Feirapod, Junto com a inauguração. A negociação do Feirapod foi feita aqui na obra do Rodrigo Suano. Eu lembro que tu falou comigo bem assim, tá calor aqui, né? E eu pingando, meu irmão, isso aqui, Felipe, era um forno. Se não tivesse ar-condicionado. Tu tava suando, eu acho assim, falei, velho, eu quero E agora falando aqui, eu lembrei também teve reunião lá na Filadélfia, só pra ver como era a primeira híbrido ainda, teve lá também. Foi a primeira reunião que nós estouramos então champanhe lá, né? Foi lá que a gente fez sem álcool, muito bem. Frisar isso aí, que é meio de trabalho, né? Fui lá, a primeira reunião que a gente fechou o contrato, que a gente fechou tudo, né? Foi lá no Filadélfia, só pra ver como tava ainda exatamente o lá e cá no processo. Você vê que eu tinha tanta credibilidade na empresa que eu fazia reuniões de empresa minha lá dentro, né? E eu sempre fui autorizado a fazer. É isso que é massa, né? E o Ilha Nova, cada dia veio a expansão do Ilha Nova. Foi. Né? Quando eu assumi mesmo aqui, que eu tirei esse cotista que fazia parte do meu time, eu caí pra dentro de tudo. Toda a negociação com o cliente, eu queria participar. Cliente mensalista, cliente de 1 hora, eu queria saber, eu tava o tempo todo no WhatsApp olhando. Foi daí que eu fui criando novos mecanismos de atendimento. Entendendo mais desse como mercado. É que funciona, né? Desde sempre aqui, Roberta está conosco, né? Roberta, ela trabalhou comigo na Filadélfia. A gente trouxe ela de lá.
Não, eu tô rindo aqui que você, além de sair, ainda Trouxe sai gente. puxando gente, né? Não, Roberta era de lá. A menina da limpeza, a Anne, era de lá. Anne. Galego, que faz nosso serviço também. Tipo assim, Galego, meu braço direito, esquerdo, braço, mão, cabeça. É de lá ainda, mas ele faz nas horas vagas aqui pra mim. Acho que se tira Galego lá tem problema. Tem viu? problema. Tem problema, viu? Galego lá é essencial. E aqui também. Ele tem até que vir aqui. Mas, e é isso aí. Foi crescendo. Hoje o Ilha 9 está com novos aires, né? A gente, de antemão, nós estamos agora iniciando novas operações. Nós estamos construindo sedes para grandes empresas agora, né? A gente está criando um ecossistema muito mais forte, mais sólido. A gente está construindo sedes para grandes empresas em várias cidades. E a gente aluga para essas empresas para ter a sede do padrão Ilha 9, um padrão top de excelência. Porque o negócio bom daqui é o seguinte, que o bom do Ilha 9 é que às vezes a gente não precisa vender ele. Só precisa que o cliente venha. Pise aqui dentro. Massa. Entendeu? E eu falo isso, Felipe, porque a gente teve a oportunidade de trazer muita gente de Salvador, de olhar e falar: Salvador, porque tem que pegar a referência, né, meu amigo? Capital e tal. Salvador não tem um lugar como esse. E assim, aí é o que a gente volta a discutir sempre. Olha a quantidade de coisa interessante que tem em Feira de Santana. Exatamente. Muita. E aí eu diria, Rodrigo, com as pessoas que a gente recebe aqui no próprio estúdio também, seja de que vem conversar aqui no Feira Pod, ou de clientes, como eu já ouvi aqui, um cara bastante rodado, que chega aqui e fala bem assim, pô, tem um espaço desse aqui em feira, olha que eu rodo o mundo por aí, nem todo local a gente ouve muito isso aqui, que eu vejo isso. Então, assim, se eu vi uma fala de uma pessoa que tem experiência dessa, de viagem, de vivência, você fala assim, meu irmão... Robson? O brasileiro que rodou? Era Robson? Era Não, Robson o nome dele? Foi Robson. Não, eu tô te falando... Vou falar a fala de Robson. Robson veio aqui, ele foi o primeiro brasileiro a passar em todos os países do mundo. Ele veio aqui no Feira Pod porque ele estava em feira palestrando. Ele foi no Danilo Gentili, foi em vários programas. Veio aqui. Sabe o que ele virou e falou pra gente? Seu estúdio é o mais bonito do que eu já entrei. Um cara que rodou em todos os países do mundo. Olha que força. Olha a força. Já que o Rodrigo citou o nome, teve também aqui o caso do Agenor. Para quem é um cara que hoje viaja mais do que Agenor, ele chega ali no corredor e ele fala assim, cara, já rodei muito por aí, não é em todo local que eu chego e vejo um espaço desse, entendeu? Porque é uma visão diferente. Você tem referências de pessoas que puderam... E a gente, eu, Rodrigo, Diego aqui, nós somos críticos, né? Eu sou um cara que eu sou assim, ó. Eu boto a mão na massa de tudo que eu for fazer. Se eu for fazer, eu boto a mão na massa. Rodrigo sabe, Diego, essa espuma aqui que tá aqui, eu que botei. Essa espuma bonita que todo mundo elogia. Por quê? Porque eu gosto de ver bonito e eu gosto de acompanhar, sabe? Então, assim, aqui no Ilha 9, desde todas as obras que eu fiz e vou fazer, eu chego 7 da manhã, meu irmão, só vou embora meia-noite olhando tudo. Entendeu? Eu fico sentadinho ali, olhando, resolvo as coisas que eu tenho que resolver, mas eu gosto de estar ali porque, primeiro, eu quero passar para minha equipe que eu estou ali e passar para minha equipe força. E falar, não vamos um olhar lá. de cobrança, porque às vezes fica parecendo zero. Que é cobrança, é um olhar assim, assim, eu acredito muito, Felipe, em liderança através de exemplo. Eu não quero chegar e só dar uma ordem ou mandar. Eu estou te dando uma ordem. Eu quero liderar por exemplo. O meu exemplo de estar presente. Você precisa ficar até meia-noite? Não, eu fico porque eu não quero Exatamente. que ninguém fique. E você chega num momento que você passa a ser referência a ponto de clientes, fala bem, se posso levar minha arquiteta aí para conversar com vocês, para poder fazer o meu. Entendeu? Igual de vocês, rapaz, então. Como é que pode, velho? Como foi que vocês fizeram isso da gente chegar e falar bem assim, não, só pega ali a escada, Diego, vamos mostrar para vocês como a gente faz aqui. Deixa eu falar para vocês uma coisa. O que teve de gente que já me pediu ajuda pra fazer um padrão desse não foi pouco. E eu ajudo, velho. Tem que ajudar. Eu sou um cara, minha psicóloga, ela fala comigo direto. Eu tenho uma coisa que eu tô tratando, já tenho 5 anos até eu conseguir. Pensar o que as pessoas vão achar de mim. Você quer se livrar desse. Eu quero, tipo assim, eu tenho que ser bom e manter a minha credibilidade com as pessoas. Aí muitas vezes fala, preço de quê, velho? Eu me sinto bem, velho. Fazer o bem. Sacou? Tipo assim, eu me sinto bem tratar a pessoa bem, ajudar. Então, assim, eu me sinto bem. Meus parceiros são parceiros de anos, pô. Tudo que eu faço aqui é parceria. Tipo assim, eu tenho meus parceiros de serviço, meus fornecedores de muitos anos e eu valorizo-os. Entendeu?
Então, são assim, as relações. São as relações. Entende? E, tipo assim, eu tenho que ser bom com ele. Tem que ser uma troca justa, não uma troca boa. Meus clientes aqui, nossos primeiros clientes, dá um alô aqui pra Carla e Flávia. São nossas quase primeiras clientes. Juan é nosso... Eu falo com ele sempre, é a cara do Ilhanov ele. Né? Porque ele aqui, ele é um cara que conversa muito comigo, me dá muito feedback positivo. Quando tem que dar feedback também negativo, ele me dá. E eu vou pra cima pra alterar. Porque eu sei que aquele cara é o seguinte, se eu ouço, escuto, filtro, e eu tenho que agir rápido. E aquilo faz sentido. Faz sentido. Tem que agir rápido. Entendeu? Ah, Felipe, tá, o cheirinho aqui não tá bom. Compra um cheiro novo. Ah, Felipe, essa iluminação tá ruim. Coloca mais uma luz. Entendeu? Como aqui, né? Pô, Felipe, a cortina tá o quê? Bota outra. Né? Botou a cortina, mas ainda assim passa outra cortina, entendeu? Entende? Exatamente. E aí você vai fazendo todo o processo. Até pra gente ir pra nossa última etapa, Felipe, mas é importante não deixar de passar. Você comentar pra gente o seguinte, como é trabalhar com a esposa no mesmo ambiente de negócio, até pra quem tá assistindo Porque esse é um dilema muito grande. E que porventura pode ter essa relação ali, entendeu? Dá pra separar o ambiente de trabalho do ambiente de casa? Do conjugal e vice-versa, o casa do trabalho? A minha esposa, ela é advogada, formada, e a minha esposa, ela advogava, né? Ela trabalhava no escritório de Marcos e Rui, Leal e Campos. Abraço para Marcos, para Rui. São pessoas maravilhosas, são amigos nossos, amigo dela também, muito amigo dela. E ela saiu de lá para me ajudar aqui. E foi excepcional aqui o serviço dela. Ainda é. Porque minha esposa, ela que faz todo o financeiro, administrativo, a parte de encontro de contas, conferência de caixa, tudo isso aí ela que faz, né? E eu não tinha braço para fazer. Eu não tinha funcionário ainda para fazer isso. Então, assim, ela tem a função dela bem definida. Ela faz muito bem o que ela faz. Claro que eu não tenho um problema em trabalhar com ela. Mas de vez em quando, como ser humano, a gente tem um desentendimento. Como todo bom casal. Em casa ou no trabalho. Tem jeito. Mas a gente se resolve em 30 minutos. Porque sem o diálogo não existe progresso. Não existe certo e errado. Existe a sua ideia e a minha ideia. Eu acho assim, você tem um ponto de vista, eu tenho o meu. O seu pra você tá certo, o meu pra mim tá certo. Só que muitas das vezes o meu pode acrescentar com o seu e virar o melhor. Então é isso que tem que ser definido. Não é apontar dedo, né? Você tá errado, você tá certo, não. É falar assim, você errou. Você errou da forma que eu pensei que era pra fazer. Da próxima, você faz desse jeito meu e vamos testar. Entende? Então, tem desavenças algumas vezes, mas eu trabalho muito bem com ela, não vejo o Ilhanov sem ela. Felipe, a gente já tá aqui com a nossa produção aqui falando com relação ao tempo, a gente vai para um momento que é bem dinâmico. Você quer fazer como, Diego? É um ping-pong. Um de cada vez? É um de cada vez, acho que dá para ir. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, assim, é uma pergunta e você responde de forma muito curta. Um lugar que representa quem você é, Felipe? Minha casa. Um hábito que não abre mão. Orar a Deus. Uma mania engraçada. Rapaz, tem várias. Pode falar, entendeu? Pensa em casa aí pra não ter problema. Uma mania engraçada, esquecer as coisas. Essa eu já percebi. Essa eu concordo com você. É verdade. O que te tira do sério? Ingratidão. O que te motiva a levantar da cama todos os dias? Eu acho que, primeiro de tudo, fé. Um dia lindo, um céu lindo, tudo pra você curtir e aproveitar, você vai ficar deitado. Né? Muitas das vezes, o que me motiva é, primeiro, fé, e segundo, fazer que a minha família esteja sempre bem. Nossa. Um livro ou um filme que te inspirou? Rapaz, não gosto de ler livros. Fugiu da escola. É muito importante, mas eu sou um cara que eu gosto de assistir, né? Agora, um filme que me inspirou, cara, eu acho que Desafiando Gigantes. Muito bom esse filme. Muito bom. É um filme que eu assisti com meu pai quando eu era criança, esse filme. Eu assisti umas 50 vezes. Filme bacana. Uma frase que te inspira? Rapaz, eu sou aquele cara que sou desapegado com isso, acredita? Boto fé. Não tenho aquela frase que me inspira. Eu tenho coisas que me inspiram, né? Mas frases, não tenho. Se não fosse empreendedor, seria? Um bom funcionário. O melhor conselho que já recebeu? O de minha mãe.
faça 2 vezes, mesmo que você receba por uma. O que você ainda quer conquistar? O mundo. E aí tem um que não estava aqui, mas eu ia perguntar para você o que é prosperidade. Prosperidade é você acordar com a consciência limpa, que você está pagando seus impostos em dia, sem dever ninguém, olhar ao seu lado, ter uma família maravilhosa e saber que as pessoas que convivem com você lhe valorizam. Isso é prosperidade, não é dinheiro. Dinheiro, muitas das vezes, leva pro buraco. Entendeu? Dinheiro não é fim, na minha cabeça. Dinheiro é meio. É meio, exatamente. E entender que a felicidade ela não está associada Somente a dinheiro. ao dinheiro. Uhum, exatamente. Dinheiro é Que é bom o que você falou, pra você que não é o viver fim. bem, mas não é o que lhe move. É isso aí. Mas- E é isso aí, Diego. Exatamente. Estivemos. Agora a gente pode falar, um amigo. Porque hoje a nossa relação com você, Felipe, é de É amigo. amizade. Eu sinto pra você pra conversar coisas aleatórias, dia a dia, família. E foi bacana. E Finalmente esse somos episódio muito saiu. transparentes, né? É, a isso. gente... E falta mais o café. Eu acho que teve o café lá do final final do Teve, ano. tem mais. Aí Mesmo falou aqui que todo ia dia ter se mais, vendo. ia ter mais. Mas acaba sendo, acredito que ocorre mesmo, mas é bom a gente retomar essa questão do café, de estar Verdade. próximo ali, de avançar, ou almoçar, enfim. Eu Fica queria... aí o convite. Se eu esqueci de alguém, me perdoem, mas eu quero passar só uma mensagem aqui para nossas pessoas que nos assistem, que aqui é o melhor estúdio da Bahia. Não Chancela o que eu deixem, falo. aqui o Ilha 9 é o melhor co-work da Bahia. Não deixe de vir visitar, não deixe de vir conhecer. Eu fui com o Rodrigo Salvador visitar uns podcasts referência lá, estúdio, e eu vou lhe dizer, infelizmente ou felizmente, nós somos muito maior. Entendeu? Muito melhor. E é aqui, o seu cliente, seu paciente, até você como profissional, é encantado desde a hora que chega. Nossa equipe é treinada para levar perfeição para você, tranquilidade e zero trabalho. Ele leva o seu cliente até a sua sala, ele leva o cafezinho que você pedir, a sua água, é tudo um atendimento premium. E o estúdio é a mesma coisa, porque é mesmo ecossistema. É mesmo. Felipe, independente aqui da relação toda, eu lhe agradecer por sua disponibilidade, pelo Obrigado. bate-papo, Bater esse pela papo com a prosa. gente, velho. Exato. E assim, fica mais uma vez o aprendizado de toda vez quando a gente vem assim conversar sobre histórias de vida, a gente fala, pô, isso aqui é massa, velho. Isso aqui dá pra anotar ali na minha agenda. Verdade. E A gente ter isso aprende. como um aprendizado. A gente velho. aprende. Então, muito É legal obrigado. conversar. É massa demais. E muito obrigado a você também que nos assistiu. Esse foi o nosso bate-papo de hoje com Felipe, CEO hoje do Ilha 9. Então, espero que tenham curtido. Fiquem com Deus. Até a próxima. Uma ótima semana. Valeu. Tchau, tchau.